Qual a importância de compreender livre-arbítrio? Muita gente já ouviu falar sobre livre-arbítrio em pessoas que falam sobre neurociência, neuropsicologia, filosofia, mas poucas pessoas compreendem o que está em jogo quando nós falamos que o ser humano tem livre-arbítrio ou quando se defende ao contrário, que o ser humano é determinado. A importância de compreender livre-arbítrio está no fato de que se nós compreendermos sobre livre-arbítrio, se o ser humano tem livre-arbítrio ou não, e como isso processa, nós conseguimos compreender como funciona a nossa mente. Nós conseguimos compreender como nós devemos se relacionar com outro indivíduo. Nós conseguimos compreender qual é o melhor sistema político para conviver em sociedade. A maioria das pessoas que falam sobre o livre-arbítrio defendem o contrário, que o ser humano não tem livre-arbítrio, que o ser humano é determinado. E através dessa aula eu quero explicar para vocês aonde está o equívoco das pessoas que defendem que o ser humano não tem livre-arbítrio, que o ser humano é determinado, e a importância de compreender como é que funciona essa questão do livre-arbítrio na nossa consciência e no relacionamento com o outro. Antes de mais nada, vamos definir o que é livre-arbítrio e o que é determinismo. Livre-arbítrio é a compreensão que nós, como indivíduos, como seres humanos, temos a capacidade de fazer escolhas entre opções e por isso nós somos responsáveis pelo nosso comportamento e nossa vida. Ou seja, nós somos o agente causal da nossa própria pensamento e comportamento. Ao contrário, o determinismo diz que o ser humano, que todos os acontecimentos, inclusive o pensamento e comportamento humano, é um efeito necessário de causas anteriores. Significa que o ser humano ele não determina o seu pensamento e a sua conduta. O seu pensamento é necessariamente determinado por eventos anteriores, seja questões sociais, seja por questões genéticas, seja por questões econômicas, ou seja, identitárias, ou seja, o ser humano teria a ilusão de que ele tem a decisão, ou seja, o livre-arbítrio. Vamos lembrar que o livre-arbítrio não diz que não somos influenciados por questões anteriores, mas o livre-arbítrio diz que nós temos ainda a opção de decidir o nosso caminho do pensamento e nosso comportamento. O determinismo diz que não. Nós somos necessariamente determinados por eventos anteriores. Vamos dar um exemplo no concreto de como funciona isso, a questão do livre-arbítrio. Nesse exato momento, você está focando, colocando energia para compreender o que seria livre-arbítrio. Ou você poderia simplesmente falar assim, esse assunto é muito chato, não é nada importante para mim, vou desligar esse celular. Vou dar um segundo exemplo. Você poderia, nesse exato momento, de repente, o seu marido falou alto com você, foi grosseiro com você e falou assim, poxa, para de fazer isso, vai me ajudar em casa e com os afazeres domésticos, ou vamos sair, e você teria a decisão de olhar para ele com calma e falar, não precisa gritar, ou você poderia levantar da onde você está e começar a brigar com ele. Veja, você tem duas possibilidades, no mínimo, de ação, de comportamento. Ou você imagina que foi no médico, que você está obesa, você precisa emagrecer, está com dislipidemia, diabetes, sobrepeso, dor nas articulações, na coluna, cansado porque precisa emagrecer. Seu marido traz uma comida deliciosa que você adora, um bolo de chocolate. Nesse exato momento, você tem a decisão de falar, não, eu não vou comer esse bolo de chocolate porque eu preciso emagrecer e isso vai ser bom para a minha vida no médio e longo prazo. Ou você poderia parar tudo que você está fazendo aqui e ir direto no bolo de chocolate. Perceba que nós percebemos que temos opções dentro do nosso contexto. Isso é o livre-arbítrio. Observe,
Nos exemplos que eu dei anteriormente, eu não falei que o livre-arbítrio é uma relação do conteúdo que nós temos na mente, mas do processo de como nós ativamos nossa mente. Porque dando o exemplo do primeiro caso, de que se você vai ativar sua mente ou não para compreender sobre livre-arbítrio, não importa o conteúdo anterior. Cada um vai ter um grau aqui de conhecimento do que já estudou sobre o assunto, mas independente do grau do conteúdo, é a sua decisão de ativar sua mente em direção a uma compreensão, uma integração mental do que se apresenta, ou simplesmente deixar, não prestar atenção em nada, não focar em nada e não aprender. Percebe que é uma confusão que se faz que o livre-arbítrio é o conteúdo. Não, o livre-arbítrio é um processo de ativação mental. Existe uma diferença de como nossa cognição, nossa consciência, o ser humano, trabalha, opera, como ele é constituído em relação a outros animais, que não têm essa natureza racional do ser humano. Vamos dar um exemplo, por exemplo, o exemplo do porco e do ser humano. O porco, dizem que o porco adora espiga de milho, beterraba, tubérculos com carboidrato. Um porco, quando vê uma espiga de milho, ele vai em direção à espiga de milho, independente de qualquer coisa. Ele só não iria se ele, de repente, tivesse medo de uma onça, que é o animal que o porco tem medo. Ou seja, a sua maneira de lidar com a realidade é através de prazer e dor. De uma maneira perceptual, direto. Viu? Espiga de milho, prazer, eu vou em direção. Medo, eu me afasto. É de uma maneira de operação instintiva, perceptual, automática. Vamos dar um exemplo, a diferença com o ser humano, que é a natureza que nós chamamos racional, conceitual e volitiva. O ser humano, dando um exemplo, você precisa emagrecer. Você está obesa, você tem colesterol alto, você está diabética, você tem o conceito de controle, saúde, longevidade. O ser humano sabe que provavelmente tem chance de viver mais tempo se ele se cuidar. Então, imagina que alguém traz um bolo maravilhoso, um bolo de chocolate, calda de chocolate e brigadeiro. Você tem a decisão naquele momento acionar esses conceitos e falar, não tem nenhum leão que te impeça de comer o bolo de chocolate com brigadeiro. Mas você pode decidir volitivamente a não comer o bolo de chocolate. Ou seja, nós integramos conceitos, dessa maneira conceitual, para compreender o mundo e a nossa existência a nosso favor. E nós decidimos como vamos operar dentro do nosso contexto. Agora vamos falar de uma maneira mais profunda, epistemológica, mais fundamental para vocês compreenderem a validação do que é o livre-arbítrio. A validação do livre-arbítrio está no fato de que ele é autoevidente. Vamos entender o que seria isso. Bom, existe a realidade que nós observamos através da extrospecção, olhando para fora, como agora eu estou olhando essa caneta, estou olhando esse celular. E existe a realidade que nós fazemos observando para dentro, que é a introspecção. O processo mental que nós fazemos olhando internamente nosso processo. Vamos dar um exemplo. Se eu falar para vocês um número de 0 a 10, pensa no número de 0 a 10. Imagina que você pensou no número 3. Eu falo agora para você. Não, você pensou no número 4. Se você pensou no número 3, você sabe que na sua mente existia o número 3. E não é o número 4. Esse é uma realidade onde nós percebemos o nosso processo mental. Ele não é algo material, mas nós conseguimos fazer uma introspecção para entender nosso processo mental. Então, num processo de introspecção, nós sabemos, está implícito, é axiomático, que nós temos a possibilidade de escolher entre um e outro caminho. O que seria axiomático? Axiomático seria que é inescapável. E todo o nosso processo mental,
já pressupõe que nós poderíamos ir por um caminho ou outro caminho. Muitas vezes nós não temos o conhecimento explícito disso, mas já está implícito no processo que nós adquirimos conhecimento, na maneira como a gente conversa com o outro. Por exemplo, se eu estou falando sobre livre-arbítrio, eu pressuponho que você tenha o livre-arbítrio de buscar compreender o que eu estou explicando. Agora vamos entender o determinismo. No determinismo, como o livre-arbítrio é axiomático, está implícito no nosso processo de adquirir conhecimento, é inescapável. Por exemplo, quando o determinista, alguém que defende o determinismo fala, o ser humano não tem livre-arbítrio é uma ilusão, tudo é determinado. Veja, o que ele está fazendo? Ele está dizendo que ele mesmo, se tudo é determinado, até o processo que ele afirma que é conhecimento, que é o determinismo, é determinado por eventos anteriores ao que ele está explicando. Ou seja, ele mesmo não teria a coerência de dizer que é só uma verdade, que o ser humano é determinado, porque ele mesmo é influenciado por eventos anteriores. Da mesma maneira, ele pressupõe, quando ele fala para alguém que o determinismo é a maneira, o ser humano é determinista, o livre-arbítrio é a ilusão, ele está pressupondo que o outro indivíduo tem a capacidade de não ser determinado e, naquele momento, buscar o conhecimento e ser livre para observar a realidade que ele está explicando como verdadeira. Ou seja, é uma contradição performativa. Ele mesmo afirmar algo está refutando o que ele está afirmando. Percebe? Que é inescapável. Por isso que o livre-arbítrio é axiomático. Ele está implícito em todo o nosso processo de conhecimento, todo o nosso processo mental. Se não tivesse livre-arbítrio, até conceitos como justiça, a justiça, o direito existe porque está implícito que o indivíduo poderia agir de uma maneira diferente. Está implícito que aquele assaltante que matou uma pessoa poderia não ter agido daquela maneira, mesmo que fosse pobre. Está implícito. Porque mesmo pessoas pobres, que não têm condição financeira, não matam, escolhem não matar e roubar as outras pessoas. Ou seja, está implícito, inclusive na nossa justiça, na nossa civilização, que o ser humano tem o livre-arbítrio. Ou seja, ele é inescapável, é axiomático. Agora vamos compreender de uma maneira mais profunda onde que o determinismo erra de uma maneira mais fundamental. O principal ponto que o determinismo confunde é em relação a uma questão que nós chamamos da lei da causalidade. Eu vou explicar para vocês o que é essa lei da causalidade. A lei da causalidade é um princípio universal, que é a base para nós compreendermos a mudança das coisas. Vamos lembrar que Aristóteles, que foi o pai da ciência moderna, ele foi o primeiro a definir a lei da identidade, que a coisa é o que é. De uma maneira resumida, para passar a ideia de Aristóteles, é que A é A, e A não pode ser não A, e A ao mesmo tempo. Ou seja, essa caneta é uma caneta e não passarinho ao mesmo tempo. Ela é uma caneta. Ou seja, para nós racionalmente identificarmos as coisas como elas são. Mas para explicar a mudança, como é que você explicaria a mudança das coisas? Então Aristóteles definiu a lei da causalidade para buscar mudanças. Por exemplo, uma semente é uma semente, mas ela pode se transformar em árvore. Como é que você poderia explicar essa mudança? Então Aristóteles define uma lei onde ele explica dessa maneira. Toda transformação é a passagem da potência ao ato, causado por algo no ato, segundo a natureza da entidade. Mas, resumidamente, o que ele está querendo dizer isso? Ele está querendo dizer o seguinte, que uma semente é uma semente, mas uma semente é uma árvore em potência. Ela tem algo nela que tem a potencialidade de transformar em árvore. E a árvore é a atualização da semente. Nós estamos falando da mesma natureza, da mesma entidade.
onde existem fatores causais, ele explicou 4, mas que esses fatores causais, eles são o motivo, a razão, a causa para essa mudança que existe na natureza das coisas. Onde que o determinismo, e essa explicação da lei da causalidade, ela é fundamental para nós buscarmos as conexões, a causalidade, causa e efeito das coisas, entender as coisas como elas são e as mudanças de uma maneira racional. Mas onde o determinismo erra? O determinismo erra porque ele equaciona essa lei da causalidade que existe, por exemplo, existe a lei da causalidade que, por exemplo, mecânica. Se você tem uma bola de bilhar que vem em movimento, ela bate numa outra bola de bilhar, essa bola de bilhar se movimenta. Existe uma ação necessária mecânica. Existe uma causalidade mecânica necessária quando nós falamos objetos inanimados. Se é no mesmo contexto, necessariamente uma bola de bilhar que bate na outra bola de bilhar vai se movimentar. Mas na lei da causalidade, em nenhum momento, Aristóteles defende que todo mecanismo causal é mecânico. Ele próprio define que o ser humano tem uma natureza, tem a razão que ela é deliberativa. Ou seja, o ser humano, ele é o agente que causa a sua ação. Ou seja, a causalidade do ser humano, ele é o agente primário que é a causa a sua ação. Ele não precisa ser a lei da causalidade como causas mecânicas. A causa mecânica existe, mas a entidade, a natureza do ser humano é diferente. Então, a sua maneira de operar é diferente. O problema do determinismo é que ele equaciona a natureza da consciência humana da mesma maneira que a lei da causalidade de objetos inanimados. Agora, Aristóteles tinha quando ele definiu a lei da causalidade, ele colocou que até os objetos inanimados tinham uma finalidade. A pedra era, de uma maneira, existia um ato e potência. A potência, a pedra seria ir para o centro da Terra. Ou seja, nós estamos falando, Aristóteles definiu isso 2.400 anos atrás. Mas essa definição não ficou muito claro em objetos inanimados. Foi bom o suficiente para nós entendermos o mundo, mas não foi objetivo e claro o suficiente para evitar contradições no entendimento dela. Aí que Ayn Rand define de uma maneira mais clara e objetiva. Então Ayn Rand mantém a questão fundamental aristotélica, mas redefine a lei da causalidade de uma maneira mais objetiva, mais clara. Ela redefine que a lei da causalidade é o princípio da lei da identidade em ação. Cada ação age de acordo com a sua natureza. A natureza das entidades, que têm as suas identidades, agem de acordo com a sua natureza. Ou seja, ela dessa maneira coloca o foco, ela coloca que nós devemos olhar a natureza da identidade das coisas como elas são, da caneta, do ser humano, do passarinho, olhar a identidade das coisas, das entidades, das existentes, e entender a ação de cada uma. Então ela retira a questão da teleologia, que nós chamamos, a finalidade que Aristóteles colocou, por exemplo, como objetos inanimados. Ou seja, ela redefine de uma maneira mais clara e objetiva a lei da causalidade. No entanto, Ayn Rand e Aristóteles convergem de uma maneira na questão fundamental que o ser humano tem uma teleologia, tem um objetivo, tem um caminho final. Como Aristóteles define que o objetivo final, a natureza, o ser humano caminha, o objetivo do ser humano é caminhar para a felicidade, para a eudaimonia. Mas ele precisaria da virtude que só o ser humano tem em relação à questão racional. O ser humano precisa da racionalidade que é a virtude, para conseguir, e que ele age, ele utiliza de uma maneira deliberada
para conseguir ir em direção à sua felicidade, à sua eudaimonia. Nesse caso, a Ayn Rand, da mesma maneira que Aristóteles defende essa questão que Aristóteles coloca o deliberativo, a Ayn Rand explica de uma maneira, mantendo a fundamentação aristotélica, mas assim, o ser humano tem uma decisão fundamental e primária, que é o livre-arbítrio. É a decisão de pensar ou não pensar, focar ou não focar na realidade. Ou seja, a Ayn Rand, assim como Aristóteles, define que a virtude do ser humano, o que diferencia o ser humano dos outros animais, das outras entidades, é que ele tem essa capacidade racional. E a Ayn Rand coloca, ela equaciona a questão da racionalidade com a ética. Por quê? Se o ser humano resolve ser racional, independente do conhecimento que ela tem, olhar para a realidade, conseguir buscar a compreensão, a integridade da realidade, é a virtude. Independente do conhecimento que você tenha, se você busca a verdade, foca na realidade, é virtude. Ao contrário, aquele ser humano que... Aí tem dois caminhos para o vício. O primeiro é a realidade vem e você ignora ela. Você resolve não pensar. O segundo é você fazer um esforço para não ver a realidade. O primeiro ela chama de ficar à deriva. A realidade existe, a realidade vem, mas você ignora. O segundo é você se esforçar para não ver a realidade, que seria o quê? Evasão. Vamos dar um exemplo no concreto para Ayn Rand. Imagina que eu estou obeso, estou com aquele mesmo exemplo, com colesterol alto, cansaço, baixa autoestima, diabetes. Eu estou vendo que minha saúde não está bem. Eu coloco uma roupa e estou percebendo que aquela roupa que eu comprei já está ficando apertada. Minha barriga está crescendo. Chega num determinado ponto, o que seria ficar à deriva? Significa o seguinte, eu tento ignorar isso. Ignoro que eu estou ficando pior, que eu estou engordando. O que seria evadir? Seria o seguinte, basicamente, imagina que essa minha barriga está apertando, eu já não consigo mais ignorar o fato que eu estou engordando, porque está me incomodando mais ainda. Aí o que eu busco? Ao invés de ver a realidade, nossa, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer uma dieta, fazer esse exercício, preciso me tratar, eu falo assim, não, sabe o que está acontecendo? A minha roupa está encolhendo. Eu trago o que a gente chama de racionalismo, no sentido não é de raciocínio, mas buscar justificativas para não ver a realidade. Ah, sabe de uma coisa? Essa roupa que encolheu. Sabe de uma coisa? Eu tô com gases. Sabe de uma coisa? Eu acho que alguém fez uma macumba para mim. E eu tô, de alguma maneira, me sentindo inchado. Alguma doença grave que está fazendo eu ficar inchado, uma macumba. Estou dando exemplos para ficar claro do que seria o vício, o que seria o mal. E se você parar para pensar, quando eu pergunto para as pessoas, o que você acha que é o grande mal? As pessoas falam, a pessoa ser desonesta. O que é desonestidade? É a pessoa não querer ver a realidade como ela é, não aceitar a realidade. Algumas pessoas falam, é a injustiça. O que é a injustiça? É você não avaliar o outro da maneira com mérito, da maneira que merece. Percebem? O grande mal da humanidade é o comunismo. O comunismo olha as questões sociais como uma briga de classes, onde o ser humano é determinado. Existe uma briga ilusória entre rico e pobre, como fossem dois inimigos. Percebem que o grande mal está no fato do ser humano não olhar a realidade. Ou seja, buscar evadir, eu vou ignorar o fato que as coisas não estão boas, vou ignorar. Mas quando chega num ponto, não dá para ignorar. Então você evade, que é pior ainda. E quais as consequências de aceitar a doutrina do determinismo na nossa vida? Vamos dar um exemplo na maneira individual. O ser humano existe... Se você é determinado pela sua genética, pelos seus traumas, existe um fatalismo.
uma vitimização, não tem o que fazer. Em termos psicológicos, uma psicoterapia, qual é a psicoterapia que defende de uma maneira que o determinismo? A psicanalítica freudiana fala que o ser humano ele é determinado por fatores inconscientes ou traumas da infância que necessariamente moldam de uma maneira determinante seu pensamento, a sua consciência. Ou seja, o ser humano é determinado por fatores. Essa é a maneira psicanalítica freudiana da psicologia, influência do determinismo nas questões humanas. Vamos tentar nas questões na educação. Se você acredita que o ser humano não tem a razão, o livre-arbítrio para escolher o certo, o que você faz? Você faz doutrinação. Você doutrina. Você não deixa a criança, o jovem, a criança, buscar o mérito. Você doutrina ele, porque ele não vai conseguir alcançar a verdade. Ao mesmo tempo, você na educação tira o mérito. Passa todo mundo de ano, porque como que você vai ter o mérito? O mérito de quem consegue sempre é justificado por algo que ele foi privilegiado. Não tem o componente da própria pessoa. Então vamos tirar o mérito da educação, todo mundo passa de ano. Nas questões sociais, como é que seria? O ser humano não é o agente de mudança social. A mudança social ocorre só por uma estrutura, uma engenharia social. O ser humano tem pouca importância individual. Mas o meio, nós temos que se mudar a engenharia do meio. Na questão da justiça, no direito, se quebra o conceito de direito, de justiça. A justiça seria o quê? Não existe mais. Se alguém matou, se alguém rouba, é porque necessariamente ele foi fruto, ele foi necessariamente causa anterior. Ele é pobre, foi a mãe dele que ensinou assim, ou ele não poderia moralmente ser o agente de escolha para não roubar e não matar. No campo político, o que você escolhe? Acaba sendo regimes de engenharia social, totalitários, autoritários. O Estado determina como o indivíduo deve viver. O ser humano, ele não tem capacidade acional. Então, o Estado grande, por alguns indivíduos, determinam as ovelhinhas como tem que viver. A ideia de que o ser humano ele não tem livre-arbítrio, não é um indivíduo racional. Ele é determinado pelo meio, a engenharia social. E quais as consequências da compreensão do livre-arbítrio? Em termos individuais, quando você compreende que você decide qual o caminho que você vai escolher da sua vida através do seu pensamento, da sua ativação cerebral, você se torna responsável, agente autônomo da sua própria vida. Você cria autoestima. Você é a pessoa, o agente responsável pela sua mudança. Você pode até ser influenciado por fatores externos ou internos, fatores genéticos, educacionais, sociais, mas você é o agente da sua própria mudança, onde você tem a possibilidade. Não quer dizer que seja fácil, mas quer dizer que seja possível. Não é à toa que, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental é um tipo de psicoterapia que tem como premissa básica a capacidade do ser humano poder mudar o pensamento e, consequentemente, mudar o sentimento e seu comportamento. Não é à toa que a terapia cognitivo-comportamental é a psicoterapia que, quando bem realizada, que mais tem resultado em tratamentos como ansiedade e depressão. Na educação, se o ser humano ele é o agente responsável pelo seu mérito, ele é o agente que determina, que consegue ser o agente causal do seu aprendizado, nós fazemos uma educação no mérito, onde nós incentivamos o mérito. O ser humano tem a capacidade, como agente autônomo, de fazer a mudança social. Ele não é uma mera ovelhinha manipulado pelo Estado. Na questão da justiça, do direito, toda a nossa justiça já é baseada que nós somos o agente moral que decidimos nossas escolhas. Na política,
nós escolhemos um sistema político que defenda os direitos naturais do ser humano poder agir de maneira autônoma, individual. Ou seja, só é possível uma constituição, uma democracia, onde as pessoas podem votar. Por quê? Porque nós temos como premissa que nós temos livre-arbítrio, somos racionais e podemos decidir por nós mesmos. Se você gostou desse tipo de conteúdo, dê o seu like, compartilhe, que isso nos motiva a fazer